beleza, galera? Começamos a nossa aula de biologia de hoje. Boa noite a todos vocês que estão aí conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Tércio Câmara, sou professor de biologia. Nós estamos aqui juntos, né, para a nossa aula de biologia para a primeira série do ensino médio. Hoje, que são 3 de novembro de 2022, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje fazendo aí uma musiquinha aqui. Diz que foi o Nilton Mades, que foi o Santiago que pediu essa música. E eu já alertei a esposa dele sobre isso, mas não tem jeito, o homem continua pedindo. Eu digo, rapaz, eu não entendo. A música é assim, ó. A gente já não fala mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. Você não sabe mais da minha noite. Se chego cedo ou de madrugada. Você já não é mais como era antes. Seu corpo já não quer saber do meu. Você não sabe mais dos meus problemas. Não me deixa resolver os seus. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Não vale a pena. Tente entender. A vida não tem graça sem você. Rapaz, a música é linda demais. Isso aí é Gerra Adriane, Nilton Mar? Gerra Adriane, se não me engano, parece que é Gerra Adriane. Indiferença é o nome da música. É isso aí. Música bonita, rapaz. Galerinha, vamos lá, depois dessa música linda. Claro que ela é boa para sexta-feira, né? Porque o cabra já entra no clima. Mas está valendo. A nossa aula de hoje está valendo também. Galera, nós vamos agora, então, tratar de um conteúdo muito importante, que é o conteúdo relacionado a raças e espécies. Evolução, raças e espécies. Evolução, raças e espécies. Então, nós temos aí o objetivo de utilizar os conceitos de evolução, de biologia molecular e genética para argumentar sobre a variabilidade da espécie humana, que nós vamos tratar na aula de hoje. Tá bom, galera? E para falar sobre raças e espécies, eu preciso, para começar a falar sobre esse assunto, tá certo? Eu preciso começar falando sobre esse conteúdo, mas trabalhando a princípio, né? Aqui num primeiro momento, vamos colocar dessa forma, o que é especiação. Eu não tenho a menor possibilidade de trabalhar esse conteúdo de raças e espécies sem começar trabalhando o assunto de especiação. Não tem como. Não tem a menor possibilidade. Tá bom? Vamos começar falando sobre o que é especiação? Galera, muitas vezes as pessoas falam, porque houve aqui uma extinção de uma determinada espécie e tal, né? Essa coisa toda. Mas, na verdade, galera, desculpa, tanto o processo de extinção das espécies quanto o processo de especiação são processos absolutamente naturais. Claro que nós sabemos que muitas coisas relacionadas à extinção, por exemplo, de espécies, tem sim a ver
com a, vamos dizer, com a, logicamente, né, gente? Com o homem. Isso aí ninguém está nem discutindo. Ninguém nem discute sobre isso. Ninguém nem discute sobre isso. Mas também é fato que a gente sabe que o processo de especiação é um processo que ocorre de maneira natural. E o que é? Especiação é quando você tem a formação de duas ou de mais espécies, certo? Que pode acontecer de duas ou de mais espécies, né? Claro, a partir de outra que é ancestral. Então, isso é o que a gente chama de especiação. Beleza? Isso aí é o que a gente chama de especiação. Tá claro isso aí, gente? Ou não? Acredito que esteja, né? Não tem dificuldade nenhuma de se entender isso aí, não, gente. Com certeza não. Tá bom? Beleza, beleza? Show. Lindo, lindo e maravilhoso. Bom, como a gente sabe que especiação é um processo de formação de novas espécies a partir de outra que é ancestral, então ele pode formar duas espécies, pode formar três espécies, pode formar duas ou mais espécies, né? A partir de outra que é ancestral. Tranquilo, galera? Lindo, lindo. Show de bola. Muito bem. Então tá aqui, eu estou mostrando para vocês a espécie ancestral. Tá aqui. E eu estou mostrando para vocês que esse processo de formação de duas ou mais espécies novas, aqui a espécie ancestral formando uma, formando outra. Aí, esse processo é simples de entender, cara. Não tem dificuldade não. Dificuldade nenhuma aí não. Tá bom? Bom, mas acontece que o processo de especiação, ele é, a despeito de ser um processo natural, na imensa maioria das vezes a formação de novas espécies é natural, é um processo natural, nós sabemos também que para ele acontecer, algumas coisas têm que, alguns princípios básicos têm que ocorrer. E o que nós vamos estudar aqui na especiação, no processo de especiação de hoje, nós vamos tratar dos tipos de seleção natural, tá bom? E o primeiro que eu estou colocando aqui para vocês é a seleção do tipo estabilizadora. Professor, só um minutinho. Volta aqui para mim, por favor, Nilton Mar. Só para mim. O que é seleção estabilizadora? Gente, existe, nós vamos falar aqui de basicamente três tipos de seleção. A estabilizadora, a direcional e a disruptiva. Nós vamos começar aqui pela estabilizadora. Tá bom? Vamos falar das três. A estabilizadora e a direcional e a disruptiva, cada um tem suas características. O importante é selecionar indivíduos com essas características, que atendam a esses requisitos. Eu vou mostrar para vocês agora. Tá bom? Põe na tela, por favor. Então tá aqui, ó, seleção estabilizadora. Professor, o que é que caracteriza a seleção do tipo estabilizadora, né? Quando a gente fala de seleção estabilizadora, galera, nós estamos falando de um tipo de seleção que é aquela onde o indivíduo, ele obrigatoriamente, ele é selecionado aquele que apresenta o fenótipo
intermediário. Fenótipo intermediário. Então, esse aí é o grande detalhe do que a gente chama de seleção estabilizadora. Beleza? Então, um ponto importante bem aí. Não esqueça disso. Olha aí, um ponto importantíssimo. Tranquilo? Então, vamos pegar aqui. Atua em populações que vivem em ambientes, pessoal, que são relativamente estáveis. Certo? Ambientes que são relativamente estáveis. Então, ambientes que já estão há muito tempo formados, né? Já estão há muito tempo formados. Então, esses ambientes aí são ambientes estáveis mesmo, né? São ambientes que já têm uma estrutura estável. Não tem nenhuma, vamos dizer, nenhuma dificuldade aí de se estabelecer. Tá bom? Então, o primeiro ponto é esse aí. Segundo ponto. O que é que nós chamamos, como é que é essa questão de selecionar o indivíduo intermediário? Como assim selecionar o indivíduo intermediário? Como é que é essa questão? O indivíduo intermediário é selecionado. Galera, na verdade, o que ocorre é o seguinte. Aquele indivíduo que inicialmente trata vamos dizer, do mais complexo, nós temos aí 3 tipos diferentes de fenótipos, tá? 3 tipos diferentes de fenótipos. Quais são esses 3 tipos? Os 3 tipos diferentes que nós temos aí são tipo 1, vamos botar tipo 2 e tipo 3. Como eu estou dizendo para vocês que os indivíduos que são selecionados são aqueles intermediários, são aqueles que apresentam característica intermediária, então significa que aqueles indivíduos que estão com a característica mais adaptada ao meio em que eles vivem são os selecionados positivamente. Tá certo? São selecionados positivamente. Tranquilo, galera? Então, aí é um ponto importantíssimo. Vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui, a anemia falciforme, ou ciclemia lá na África. São lugares onde você tem populações estáveis, né? E que o indivíduo com o fenótipo intermediário, quer dizer, da anemia branda, está sendo selecionado em detrimento à malária e ao indivíduo com anemia falciforme severa. Beleza? Olha aí a a seleção disruptiva. O que quer dizer seleção disruptiva? Seleção disruptiva, pessoal, é aquela seleção natural onde quem é selecionado, né, favorece aí os chamados indivíduos extremos. Os indivíduos de fenótipos extremos, em detrimento daquele que apresenta as características intermediárias, em detrimento daquele que apresenta característica intermediária. Então, isso é chamado de seleção disruptiva. Beleza? Tranquilo, tranquilo, galera? Show de bola. Então, nós temos aí, por exemplo, uma situação. A gente tem aqui a seleção disruptiva. Está aí os indivíduos.
né? Esses indivíduos, eles são, você está vendo aqui o intermediário, e quem está sendo selecionado são os extremos, um e outro. Aí, ó, são os extremos. Beleza? Então, a seleção disruptiva, pessoal, nós temos uma possibilidade aí de surgimento de espécies através da especiação simpátrica, que nós vamos estudar daqui a pouco. Tá? Não se preocupe, que a gente vai estudar daqui a pouco. E, por fim, a seleção direcional, que é aquela que seleciona um dos dois intermediários em detrimento do extremo, um dos dois extremos, melhor, em detrimento do outro extremo e do intermediário. Não é? Que aconteceu, por exemplo, lá na época do melanismo industrial, da Revolução Industrial, 1768, eu acho, 65, a Revolução Industrial. A resistência aos antibióticos, né? Que a gente ouve muito nos dias de hoje. Resistência de bactérias aos antibióticos. E também no caso da resistência de insetos aos chamados inseticidas. Então, nós temos aí a seleção do tipo direcional. Tá certo, galera? Show? Show. Para a gente poder entender especiação, volta aqui, Nilton, por favor. Para a gente poder entender a especiação, é preciso que você entenda alguns conceitos. Esses conceitos são imprescindíveis. São imprescindíveis. Para você poder entender tudo. Tá certo? São conceitos imprescindíveis. Então vamos lá para a gente entender isso aqui. Então vamos primeiro aqui, né? O que é unidade reprodutiva, o que é unidade ecológica e o que é unidade gênica. Para a gente entender isso aqui. Então, unidade reprodutiva é o quê? Exatamente. A unidade reprodutiva e seus membros, né, se cruzam, né, mas não com os de outras espécies. Aliás, isto é exatamente o que diferencia os indivíduos que são de espécies diferentes. A impossibilidade desses caras, vamos dizer, reproduzir. Esses caras não conseguem reproduzir. E por que eles não conseguem reproduzir, professor? Porque eles são de espécies diferentes. Qual é o conceito biológico, vamos dizer assim, de espécie? O conceito biológico de espécie, pessoal, é o seguinte. O conceito biológico de espécie é: dois indivíduos só podem ser considerados de uma mesma espécie quando eles são capazes de cruzar e deixar descendentes férteis. Se esses caras não conseguem cruzar, ou até conseguem, mas não deixam descendentes férteis, então eu posso dizer que eles são de espécies diferentes. Tranquilo? Beleza? Então, nós não podemos dizer que esses caras conseguem reproduzir. Unidade ecológica apresenta característica própria, mas mantém relações bem definidas. Beleza? Relações bem definidas. E isso daí, essas relações bem definidas com o ambiente e com outras espécies, elas são fundamentais para a gente poder entender
entender claramente essa diferença. Tranquilo, galera? Então, é um ponto importantíssimo. E a unidade gênica é aquela que possui aí o patrimônio gênico característico. Patrimônio gênico característico. Aí nós temos uma diferença clara. Patrimônio gênico característico que não se mistura com de outras espécies. Tá certo? Não se mistura com o de outras espécies. De jeito nenhum. Tranquilo, galera? Eu acho que aí ficou claro demais para vocês. Sim ou não? Hã? Acredito que sim. Galerinha de São Pedro do Piauí? Terrinha boa, São Pedro do Piauí. Terra bacana. E aí, galera? Tudo tranquilo? Posso passar? Vamos lá. Por exemplo, o que é que você está vendo aqui? Apenas cães. Você só está vendo aqui cães. Só isso. Não está vendo aí outra coisa. Somente cães. Esses cães que você está vendo, husky siberiano, pastor alemão, isso é um poodle? Eu não conheço muito, acredito que seja. Esse outro eu não sei qual é. Parece aquele São Bernardo, mas acho que não é não. Então, especiação, pessoal, são as populações de mesma espécie que diferem em determinadas características, estão adaptadas em ambientes diferentes. Cuidado com uma coisa chamada subespécie. Para nós, biologicamente, subespécie é o que a gente chama no popular de raças. A raça pastor alemão, a raça fila brasileiro, a raça pitbull, né? E por aí vai. Tá certo? Essas aí são as raças, de um modo geral. Beleza? Bom, professor, mas e o que é espécie, propriamente dito? Eu já falei, inclusive, para vocês na nossa aula de hoje. Espécie é um conjunto de seres vivos que, em condições naturais, são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Isso é o que a gente chama de espécie. Conjunto de seres vivos que, em condições naturais, são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Beleza? Ora, e o que é a especiação? É quando ocorre a formação de novas espécies a partir de um ancestral, que foi o nosso primeiro slide da aula de hoje. Primeiro slide da aula de hoje. Eu botei justamente isso. O que era especiação? Especiação é processo de formação de novas espécies a partir de uma ancestral. E aí você tem enfim, quando eu digo processo de formação de novas espécies, estou falando aí de 2 ou mais espécies, né? Isso é o de menos. Tá bom? Tranquilo? Isso então é o que a gente chama de especiação. Olha só o que foi que eu coloquei. Qual é a diferença entre anagênese e cladogênese? Sabe por quê, pessoal, que eu coloquei isso? Eu vou dizer para você porque que eu botei isso. É porque realmente existe uma diferença. Quando a gente fala de anagênese, quando a gente fala de cladogênese, existe uma diferença. E eu vou explicar para você aqui agora. Galera, anagênese é o que a gente chama de evolução linear. Isso é chamado de anagênese. Evolução linear. E cladogênese é quando você tem a evolução em clados, em ramos.
Lembra daquela imagem que a nossa espécie, ela é colocada como sendo um atrás do outro, um macaquinho, um macaco médio, um macacão, né? Um hominídeo, outro primata, etc. e tal, até chegar no ser humano moderno. Tá lembrado disso? Pois é, galerinha. Pois é. O que ocorre é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre anagênese e cladogênese. E existe mesmo. Anagênese, a evolução linear. Cladogênese é a evolução em ramos, em clados. Vamos colocar dessa forma, tá? Então há sim uma diferença mesmo. Diferença, aliás, grande. Bem grande. Beleza? Bem grande mesmo. Se nós avaliarmos esse processo evolutivo como um todo, você vai ver que tem diferenças grandes. Nós passamos muito mais tempo fazendo cladogênese do que anagênese. Então, por isso, não dá nem para a gente falar sobre isso. Quer dizer, o processo de anagênese para nós não cola. Então, aquela imagem que você viu é uma imagem completamente diferente. Tá certo? Completamente diferente. Totalmente sem pé, sem cabeça, para o processo de evolução. Tranquilo, galera? Show! Lindo. Bacana saber disso, né, gente? Vai aprendendo, a gente vai aprendendo as coisas, é legal. Ó, aqui eu botei, ó, anagênese consiste em quê? Transformação progressiva. Eu posso dizer para você aqui que ela é o quê? Linear. Eu posso dizer que ela é linear. Transformação progressiva, linear. Posso dizer isso claramente. Claramente para você. As mudanças são graduais, levam a um processo de adaptação evolutivo, tá certo? Então, isso é anagênese. Tranquilo? Fácil. Cladogênese é diferente. Cladogênese, olha a diferença aqui, ó. Ah, outra coisa, a anagênese ela é chamada muitas vezes de microevolução. São alterações mínimas, né? Bem pequenas mesmo. Aí nós temos a chamada cladogênese. Ó, a anterior é a anagênese e essa aqui é a cladogênese. Cladogênese é diferente. Cladogênese são quando populações são isoladas e vão se diferenciar no decorrer do tempo. Aliás, essa diferenciação ela é de que forma? Ela é uma diferenciação em clados. Por isso a gente chama de cladogênese. Enquanto que a anagênese é o que a gente chama de, vamos dizer, de microevolução, a cladogênese, pessoal, é macroevolução. De novo. Enquanto que a anagênese
é microevolução, a cladogênese é macroevolução. Beleza? Então vamos prestar atenção a isso, porque existe uma diferença. Para a gente não ter problema, né? Você concorda comigo? Beleza, galerinha? Lindo, lindo, lindo. Muito bem. Posso passar? Deixa eu passar. Olha aí a especiação e ele mostrando aí os dois. Ele está mostrando aí a anagênese e está mostrando também a cladogênese. Está mostrando os dois aí. Então é bom que você fique atento. Está mostrando anagênese do lado esquerdo e cladogênese do lado direito. Perceba que existe uma diferença entre os dois. Qual é a diferença, professor? A diferença é que na anagênese a evolução é linear, como eu mostrei para vocês. E a cladogênese, a evolução, ela é por ramos. Aqui está o direto, ó. Aqui está o indireto. Mas não importa, poderia ter formado outros, tá? Poderiam ter formado outros. Beleza? Mas você está vendo que formou ramos aí, ó. Dois, né? 2 ramos aí. Olha aí as etapas do processo, etapas gerais do processo de especiação, galera. Olha aí as etapas gerais do processo de especiação. Certo? Então nós temos aí, eu coloquei para vocês 4 etapas. 4. Separação do conjunto gênico da espécie ancestral em grupos. Forma vários grupos. Beleza? Ele forma vários grupos. Olha, rapaz, você tem aqui esse indivíduo, esse grupozinho aqui, esse grupo aqui, ele é um grupo diferente, um pouco diferente. Aí nós temos aquele outro ali, que é um grupo que também tem uma certa diferença. E tem aquele outro acolá que também tem uma certa diferença. Diferença de quem? Diferença quando comparado com o ancestral. Beleza? Então, o primeiro ponto que eu estou colocando para vocês, show, né? Segundo ponto, frequência de alelos modificada pelas forças evolutivas. Modificadas pelas forças evolutivas. Então, vamos lá. Como assim, professor? Frequência de alelos modificadas pela força evolutiva? É porque quando você tem os indivíduos, nós já vimos esses dois aqui, ó. Vimos esse, estou falando para vocês sobre isso. Quando você tem forças evolutivas agindo nesses indivíduos, então você tem a ação específica do processo evolutivo, da seleção natural. Terceiro ponto, que é aí, assim, eu diria, super importante, né, cara? Muito, muito, muito importante. Então aí nós temos o terceiro ponto. Quem é o terceiro ponto? Acúmulo significativo de diferenças genéticas nas descendências. Professor, mas por que essas diferenças? Porque, na verdade, pessoal, quando você observa uma diferença grande entre esses caras, essa diferença ela tende a se acentuar. Então, a tendência natural é isso se acentuar. Beleza?
e, por fim, a interrupção do fluxo gênico. Por que eu estou falando isso? Porque quando não existe, vamos dizer assim, quando não há a finalização, a interrupção do fluxo gênico, aí então eu não tenho o processo de especiação finalizado. Eu não tenho. O processo, então, de especiação não foi finalizado. Ele só é finalizado quando ocorre a interrupção do fluxo gênico. Do contrário, não tem como. Perfeito, galera? Enquanto não ocorre a interrupção do fluxo gênico, não temos, de jeito nenhum, o término de tudo. Somente quando você tem a interrupção do fluxo gênico. Tranquilo, galera? Show? Muito bem. Olha aí um exemplo de um esquema demonstrando o processo. Olha aí um exemplo clássico, né? De especiação. Professor, como assim um exemplo clássico? Ora, se você observar aí, você está vendo o surgimento de duas espécies a partir de uma que é ancestral. Quem é ancestral? É essa borboletinha azul aqui, chamada de A. Isso aqui, ó. Chamada de A. Essa bichinha aí, ó. Essa é a espécie ancestral. Beleza? Muito bem. A partir dela, você tem duas novas espécies. Você tem essa aqui que eu vou chamar de D, onde o isolamento reprodutivo finalizou nela, né? Que é essa aí e essa aqui, ó. Tá aí. Então, nós temos esses dois grupinhos aí. Esse begezinho lá em cima e esse verdinho aqui embaixo. São duas espécies completamente diferentes. Quer dizer, nesse momento, se eu juntar essas duas espécies e colocá-las para cruzar, elas não conseguem mais cruzar. São duas espécies completamente diferentes. Quais são os tipos de especiação que nós temos? Nós temos basicamente, nós vamos tratar aqui de dois tipos. Volta para mim aqui, Dornelis, por favor. Nós vamos tratar aqui de dois tipos. Um é a especiação alopátrica, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês. E a outra é a especiação, pode voltar. Isso. Simpátrica. Não é aqui, eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Depois dessa. Professor, qual é a diferença básica entre elas? Vou logo adiantar para vocês aqui. Uma que é a alopátrica, ocorre um isolamento geográfico. A outra, que é a simpátrica, ocorre um isolamento, não tem isolamento geográfico, só o reprodutivo. A alopátrica tem geográfico e reprodutivo, e a simpátrica não tem geográfico, só reprodutivo. Vamos acompanhar comigo aqui na tela, por favor. Então tá aí, ó, especiação alopátrica. Ocorre isolamento geográfico. Está aqui. Então, isso aqui já mata. Professor, o que é o isolamento geográfico? É quando você tem uma separação física entre os indivíduos. Por exemplo, você tem uma barreira geográfica, como a... Vamos pegar aqui, por exemplo, né? Um rio, o mar, uma cordilheira, um cânion. São barreiras físicas.
Tudo isso daí são barreiras físicas. Beleza, galera? Então, a especiação alopática tá aí, ó. Coisa linda. Olha isso. Nós temos isso aqui, ó. Os carinhas que antes, esse cara, esse grupo e esse aqui, formavam um só. Mas, por quê? Porque eles estavam juntos, ó. Eles viviam aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Isso aqui não existia, essa separação. Eles viviam juntos. Eles cruzavam na boa, tranquilidade, sem problema nenhum, né? Mas houve uma separação geográfica. E essa separação aumentou a diversidade gênica. Houve, portanto, esse isolamento geográfico, consequentemente o isolamento reprodutivo, essa separação, e isso fez com que, no final de tudo, nós tivéssemos duas espécies. A espécie A e a espécie B. Show de bola, galera? A próxima que nós vamos tratar é a simpática, tá bom? Volta para mim aqui, Nilton. Galera, nosso tempo está encerrando nessa primeira aula. Nós vamos para um intervalo de 3 minutos e eu volto na sequência. Até já.